Bom dia, tudo bem com você? O meu nome é Jane, eu moro na cidade de Nova Friburgo e hoje eu gostaria de conversar com você sobre o tempo da sua vida. Você percebe que você tem levado a sua vida com sabedoria? Que você tem aproveitado o tempo de vida que você tem? Muitas vezes tem dias que nós temos um dia de 24 horas e quando esse dia acaba, a gente para pensar, para refletir. E quantas vezes a gente diz assim, poxa, esse dia foi péssimo, eu arrastei esse dia com a barriga, esse dia não foi bem aproveitado. Vocês já passaram por isso? Eu já passei por isso algumas vezes. E a Bíblia diz, que a gente precisa aproveitar o tempo com sabedoria. Eu costumo dizer para os meus alunos, eu sou professora de arte, e arte a gente fala de pintura, a gente fala de teatro, a gente fala de várias linguagens da arte, E eu costumo dizer para eles que a nossa vida, ela precisa ser como uma tela bem vivida, uma tela bem pintada, onde a gente olha para todas as partes dessa tela e vê ela bonita. Existem quadros de arte que não são bonitos, E existem quadros lindos. Existem artes que a gente se questiona se aquilo realmente é arte. Existiu uma vez um artista plástico, Marcel Duchamp, que ele colocou um mictório desses de banheiro masculino, colocou num determinado lugar, e aí as pessoas questionavam, refletiam, os críticos e as pessoas que passavam por aquele lugar, se aquilo era arte, o que era arte. E nossa vida? A nossa vida tem sido uma obra de arte? A nossa vida tem sido um quadro bem pintado? A nossa vida tem sido uma escultura bem entalhada? A nossa vida ela tem sido um livro bem escrito? Quantas vezes a gente não dá atenção para isso? Eu conheci uma pessoa da minha própria família que quando ele chegou aos 58 anos, ele chegou para a esposa dele e falou assim, caramba, eu acabei de fazer 58 anos e parece que eu não vivi, parece que eu não aproveitei a minha vida, parece que eu não vi os momentos acontecerem. E isso foi porque ele não teve sabedoria muitas vezes nos dias dele, na forma de viver. Apesar de ser aconselhado por todos, ele resolveu viver da forma que o aprazia e depois ele viu que isso não trouxe contentamento para ele. Quando ele olhou para trás, ele viu que a vida dele não tinha sido bem aproveitada. E a palavra de Deus, ela nos aconselha, inclusive, a gente aprender a viver. Eu separei para vocês aqui Salmo 90, verso 12. O óculos continua sendo necessário. E diz assim, ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Olha só que interessante. Isso aqui é um conselho para que nós peçamos a Deus para nos ensinar a contar os nossos dias, de tal maneira que nós alcancemos corações cheios de sabedoria. Nós precisamos crescer, viver, envelhecer, morrer, mas dentro desse percurso a gente alcançar sabedoria nas nossas vidas. A gente não pode errar e não tirar nenhum aprendizado disso. O aprendizado, as lutas, as dificuldades, elas trazem uma lição. Inclusive os erros, os pecados, eles trazem uma lição. Quando aquela mulher pecadora estava sendo apedrejada, todos apedrejando, cheios de si, como se fossem todos santos, e sem perceber os próprios pecados que eles tinham, o que Jesus falou? Jesus mandou que parassem e falou com ela, vai e não peques mais. Aquilo ali era uma lição para ela entender. Deus estava dando uma segunda chance para ela, mas ela não devia retornar àquele erro. Isso é alcançar um coração sábio, é viver de forma diferente, é aprender. Então você aprende com tudo que você vive, com cada dia, e cada dia é uma oportunidade de Deus para nós, não é verdade? Cada dia que a gente acorda, esteja o dia bom ou ruim, quando você abre a janela e olha, você tem um dia inteiro de 24 horas para você viver. E aqui quando a Bíblia diz, ensina-nos a contar os nossos dias. Tem dias que parece que não existiram, que não fizeram diferença nem na sua vida, nem na vida dos outros. Então, contar os nossos dias aqui, nós podemos pensar que não é só contar de número, mas contar de poder dizer,
de poder lá na frente você dizer, eu gastei a minha vida em determinada coisa, né? A nossa vida, ela está aqui para ser gasta. Quando Deus nos trouxe para essa terra, todos nós já tínhamos o nosso nome e todos nós já tínhamos um objetivo definido por Deus. Enquanto a gente não encontra o nosso lugar no mundo, enquanto a gente não encontra o nosso objetivo em Deus, nós estamos sempre buscando, sempre vazios. E quando a gente está vazio e a gente não sabe vazio de quê, a gente procura 1000 coisas para preencher esse vazio e a felicidade nunca chega. Mas quando você entende o seu propósito na sua vida, o propósito que o Senhor te criou, e você começa a se gastar nesse propósito, gastar a sua vida, gastar os seus anos, você aprende a contar os seus dias de tal maneira que você alcança um coração sábio e você vive mesmo com as lutas, mesmo com problemas, mesmo com dificuldade, você vive com contentamento, porque você está exatamente no centro da vontade de Deus, vivendo da forma que Ele quer, se gastando para Ele. Esse é o grande propósito da nossa vida, nos gastar para o Senhor. E quando você começa a buscar a Deus em primeiro lugar, buscar a Deus sobre todas as coisas, você começa a viver uma alegria que até então você não experimentou. Mesmo com tanto problema que tem nessa terra, você aprende a viver com uma alegria que não é uma alegria terrena, que não é uma alegria de churrascada, que não é uma alegria de balada, é uma alegria que está dentro de você, em saber que o Senhor é o seu Salvador, que o Senhor te colocou aqui com propósito e você está vivendo o propósito dele na sua vida. Pensa nisso, em gastar os seus dias de tal maneira que você alcance coração sábio. E isso aí é a vida toda, tá? Ninguém consegue alcançar um coração sábio hoje, amanhã. Toda a vida é uma construção, toda a vida. A Bíblia diz que aquele que se acha sábio é o mais tolo. Nós não sabemos nada. Todo dia a gente está sendo construído. Todo dia nós temos que aprender, né? Aquela pessoa que é humilde, ela entende que ela precisa aprender. Aquela pessoa que tem um ego enorme, ela não acredita que ela precisa aprender. Ela não aceita a correção. Ela não aceita o entendimento, o ensinamento. Ok? Está passando um carro aqui de comércio. Mas é isso, meus queridos, é isso que eu tenho para falar com vocês. Que nós possamos viver a nossa vida com propósito. Que nós possamos viver a nossa vida buscando a sabedoria que vem de Deus. E se a gente não sabe como, dependendo da situação onde a gente passar, a gente sempre tem que pensar, se Jesus estivesse aqui, porque de fato Ele está do seu lado, tá? E dentro de você através do Espírito Santo. Se Jesus estivesse aqui, o que Jesus faria nessa situação? Se Jesus estivesse aqui, o que Ele faria nesse problema? Se Jesus estivesse aqui, o que Ele faria na educação do meu filho? Se Jesus estivesse aqui, o que Ele faria no meu casamento? Nós precisamos pensar isso todos os dias para nós errarmos menos. Nós sabemos que se a gente errar, a gente tem um advogado que é Jesus Cristo. Mas Deus nos ensina a viver com excelência em todas as coisas. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigada, Pai, pelo Teu ensinamento. Obrigada, Pai, porque a Bíblia é um manual onde nós podemos seguir, Deus, e aprender contigo, Deus. Aprender da Tua sabedoria, aprender do Seu amor, Deus. Aprender, meu Pai, a nos conduzir nessa terra, Deus. Oh, Deus, nós queremos viver com propósito, Senhor. Nós queremos, Pai, cumprir a nossa missão aqui, Pai, que é Te servir e ser felizes. E nós sabemos que nós só poderemos ser felizes em plenitude se nós entendermos qual é a Sua boa, perfeita e agradável vontade para as nossas vidas. Muito obrigada, Pai, por tudo. Obrigada pelo ar que respiramos e por esse dia que nós temos. Ensina-nos, Deus, a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. É o que Te pedimos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus possa te abençoar nesse dia. Desculpa o vídeo longo, obrigada por você que ficou até aqui. Me ajuda a fazer com que essa mensagem chegue para mais pessoas, compartilhando, se inscrevendo, tá bom? Um beijo grande para você. Até amanhã.